Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius novamente, estudante do Instituto Federal e bolsista do PIBID. Hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre a semana 4 do PET, Mudanças nas Relações de Trabalho, e vocês encontram esse conteúdo lá na página 88 do PET de vocês. Bom, nas últimas aulas, nas últimas semanas, nós temos visto aí alguns processos que envolvem a globalização, assim como seus processos positivos, processos negativos, consequências, etc. Na aula passada, vocês viram, por exemplo, a sociedade de consumo e quais são as suas consequências. Nessa, então, nós vamos ver como que os avanços causados pela globalização e mundialização, os processos de globalização, afetaram o trabalhador. Então, vamos lá. Bom, no âmbito da economia global, nós temos a introdução de novas tecnologias e também de novas ciências nas empresas e diversos outros tipos, diversos outros módulos de atividade. Bom, o que nós temos aqui? Os serviços eles passam a exigir uma maior qualificação. Como agora eles vão ser aí dirigidos especialmente por tecnologias, isso claramente vai exigir que essas novas tecnologias sejam aí comandadas por pessoas mais qualificadas, que saibam utilizar essas máquinas. Além disso, as jornadas de trabalho se tornam mais flexíveis. Você tem aí, por exemplo, home office, que é um tipo de trabalho que é possibilitado pelos avanços nas tecnologias. O trabalhador ele tem aí uma jornada de trabalho mais flexível. E além disso, aqui nesse caso é muito comum a substituição do trabalhador por robôs. Ou seja, no lugar então de pessoas, realmente você vai introduzir uma mão de obra mecanizada. Um exemplo que é bem bobinho, mas quanto mais bobo, mais simples o exemplo, mais fácil é de entender, é o exemplo da indústria têxtil. Antigamente você tinha pessoas que eram aí profissionais na costura, eram as pessoas mesmo que costuravam vestidos, tecidos, outros produtos nesse mesmo patamar. Só que com a introdução de máquinas de costura, você vai ter ali pessoas que serão capacitadas e aquelas que não saberão utilizar essa nova tecnologia. Além de que o serviço oferecido, ele vai evoluir de duas maneiras. Ele vai ter aí uma evolução na sua qualidade, na sua produção, mas também na sua quantidade. Aquela pessoa que não é capacitada, que não sabe utilizar uma máquina de costura, em determinado período de tempo, ela vai produzir um vestido, por exemplo. Mas a pessoa que já sabe ali utilizar uma máquina de costura, naquele mesmo período de tempo, ela vai fazer 2, 3 vestidos. Então você tem uma melhor utilização do tempo, o tempo ele se torna, digamos, menor para a produção de determinado produto, além de que você vai produzir mais. Bom, mas quais são as consequências então desse tipo de transformação que ocorre devido à globalização? Você vai ter aí a consequência na oferta de emprego, ou seja, no setor de trabalho mesmo. Você vai ter um desemprego que vai ser no âmbito mundial, ele afeta o globo todo, mas especialmente nos países em desenvolvimento, que são aqueles países ditos subdesenvolvidos, os países do sul. E especialmente o desemprego nesses países, ele se dá entre os jovens, é bem mais comum entre os jovens. E o desemprego ele pode ter então duas origens. Ele pode ser um desemprego estrutural ou um desemprego conjuntural. Vou conversar com vocês rapidinho sobre cada um desses tipos. O desemprego estrutural ele é aquele causado pela modernização das estruturas produtivas de trabalho. Ou seja, é justamente aquele processo que eu disse em que você introduz uma nova tecnologia no local de trabalho. Então você vai ter uma substituição do trabalhador, da pessoa, pela máquina, da pessoa por um robô. Esse processo ele vai ser aí induzido pela modernização e pela globalização. A globalização vai tornar essas tecnologias influentes no globo todo. Globalização, que é o que vocês já conhecem de acordo com as aulas anteriores. Bom, e
Essas inovações tecnológicas, elas facilitam e agilizam o trabalho, como eu já disse, porque em um menor tempo você produz mais, mas isso vai fazer com que muitas pessoas sejam despedidas. Justamente agora porque você vai precisar de menos pessoas nas fábricas, na zona rural, por exemplo, ali nas lavouras para fazer a colheita e etc. Então, esse tipo de emprego estrutural ou emprego tecnológico, ele é um desemprego que ele não tem retorno. As consequências dele, elas são muito mais duradouras do que o do próximo tipo de desemprego, que é o desemprego conjuntural. Esse aqui, por sua vez, ele tem um caráter mais temporário, por isso ele é conhecido como o desemprego cíclico. As suas causas estão na recessão e na crise econômica. Então, toda vez que um país enfrenta uma crise, você vai ter um fechamento dos comércios, você vai ter ali uma diminuição dos investimentos, diminuição também do consumo, já que as pessoas não vão estar trabalhando e, consequentemente, não vão conseguir ter aí acesso grande a esses produtos, então elas vão economizar. Você vai ter então uma queda na produção industrial e também na agrícola, uma queda das vendas e uma queda da oferta de emprego, porque as fábricas vão fechar ou elas, se não fecham, elas diminuem a quantidade de trabalhadores. Mas desse modo, né, pode ocorrer aí o desaparecimento de diversos postos de serviço, especialmente aqueles que vão exigir aí um maior investimento, ou aqueles que exigem bem mais pouco, mas não conseguem manter. Contudo, ao fim da crise, esses postos de serviço, bom, então eles podem ou não voltar a existir depois do fim da crise. Alguns não retornam. Um exemplo é a crise de 29, conhecido como a Grande Depressão. Nós tivemos ali uma queda da Bolsa de Valores de Nova York, e isso acabou fazendo com que as empresas, que o mundo todo, no geral, acabasse entrando em uma crise e a oferta de trabalho, a produção caísse. Então agora eu vou conversar com vocês sobre as atividades que estão lá no PET. E vocês encontram ela lá na página 89. Número 1. Parcela considerável do desemprego que se verifica atualmente no mundo está associada a mudanças estruturais na economia e é denominado de desemprego tecnológico ou estrutural. É correto afirmar que essa modalidade de desemprego é consequência do quê? Letra A. Da adoção de novas tecnologias de produção e gerenciamento industrial, da crescente importância da pecuária na economia global, do crescimento da economia informal nos países mais pobres, ou do desaquecimento e da crise progressiva da economia mundial. Então, retorna um pouco no vídeo para ver o que se fala no desemprego tecnológico ou estrutural. 2. O mercado de trabalho apresenta 3 tipos de desemprego. O desemprego cíclico ou conjuntural é um deles e se caracteriza pela destruição criativa de emprego, por um processo de melhoria na economia, pela existência de trabalho informacional ou por um processo recessivo da economia. Bom, retorna no vídeo e vê aí o que fala em desemprego cíclico ou conjuntural. Aqui fala 3 tipos, mas o vídeo ele foca principalmente nesses dois, que são o cíclico e o tecnológico. E a questão 3, ela dá aqui uma charge para vocês observarem, então observem ela. E letra A. Sobre o desemprego estrutural, qual o maior problema gerado pela falta de vagas na vida social? Ou seja, quando você introduz máquinas e robôs no lugar de pessoas, quais são as consequências? Qual que é o maior problema disso? B. O desemprego conjuntural é algo que pode afetar diretamente a economia no mundo. O que é o desemprego conjuntural? Dê exemplos de uma forma desse tipo de desemprego. Então, o que é, explica aqui com as suas palavras e dê aí um exemplo que você conheça na sua realidade, ou que você já tenha estudado na escola em outros lugares. E para responder as próximas questões, observem aqui essas 4 imagens. Aqui na esquerda você tem uma colheita de café no início do século XX, e aqui embaixo você tem uma colheita mecanizada de soja na África do Sul, em 2018. Aqui na direita você tem uma linha de montagem de indústria automobilística, lá da década de 50, na França.
E aqui embaixo você tem uma linha de montagem robotizada de peças para automóveis, lá na China em 2017. Então, número 4. Que diferenças você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e nas mais recentes? Então, o que mudou de uma época para outra nessas imagens aí que vocês conseguem ver? Número 5. Quais são as vantagens da substituição de mão de obra por máquinas e robôs? Essa substituição é vantajosa para quem? E a última atividade. Em sua opinião, qual seria a principal desvantagem do processo citado na questão anterior no que se refere ao trabalho? Ou seja, quando você introduz máquinas e robôs no lugar de mão de obra humana, qual é a desvantagem? Qual é o problema que surge a partir daí? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre as atividades ou sobre o conteúdo, podem conversar aí com seus professores que eles vão ajudar vocês. Obrigado.